hoje vai ser mais um vídeo do que eu como num dia como vegana. Se você é novo por aqui, eu sou a Ana e bem-vindos aqui ao Vegan & Colors. E nesse tipo de vídeo, então, eu compartilho tudo que eu como num dia, todas as minhas refeições veganas. Eu gravei esse vídeo alguns dias atrás e eu cozinhei muita coisa gostosa. Eu tava com um tempinho assim mais livre, então eu aproveitei para preparar umas refeições bem gostosas, algumas coisas que eu tava com bastante vontade de comer. E eu acho que vocês vão adorar aprender a preparar essas receitinhas também. E agora então vamos lá pro vídeo dentro do dia como vegana. E pro café da manhã nesse dia eu só peguei um muffin que eu já tinha pronto no congelador, descongelei no micro-ondas. A receita desses muffins eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, são super fáceis de fazer, super saudáveis. E aí alguns dias atrás eu fiz uma porção bem grande de geleia com cerejas da horta. Então eu vou comer um pouquinho dessa geleia também. E o que eu faço é cortar o muffin no meio, acrescento um pouquinho de pasta de amendoim e um pouquinho de geleia e é uma delícia. E essa combinação de pasta de amendoim com geleia é tudo de bom. Se você nunca experimentou, experimente. É bem coisa de americano. Você pode comer, claro, em cima do pãozinho ou qualquer geleia também serve. É claro que você não precisa usar especificamente geleia de cereja, mas eu super recomendo. É muito gostoso, gente, muito gostoso mesmo. Acompanha aqui já sabe, né? Eu tenho uma horta e eu tenho várias plantas de abobrinha na horta que agora começaram a produção. Então todos os dias eu vou na horta e colho abobrinhas. Eu, gente, adoro abobrinhas. Eu posso comer todos os dias que eu não enjoo. E nesse dia então eu colhi uma verde, uma amarela e eu usei a verde para preparar meu almoço. E aí o que eu fiz foi espiralizar ela. Que eu tenho um espiralizador, daqui a pouquinho vocês vão ver. E aí você transforma a abobrinha em espaguete. Eu adoro fazer isso porque faz o seu macarrão ficar bem mais volumoso, sem acrescentar muitas calorias. E também é um jeito diferente de você comer abobrinha. Eu tenho um link aqui embaixo que diz alguns utensílios que eu utilizo. Se você clicar, vai te direcionar para uma página e lá eu tenho direitinho esse espiralizador que eu uso, se você quiser adquirir. Eu não sei se vale a pena, não tô recomendando ninguém comprar ou não comprar. Eu gosto, eu comprei porque eu achei que é um jeito diferente de vez em quando comer abobrinha, como é uma coisa que eu adoro comer. Então, pra mim, eu acho que valeu a pena. Eu não utilizo muito, tem épocas assim que eu faço com bastante frequência, aí depois eu esqueço por um tempo, aí depois eu uso de novo. Mas então, fica a dica. E pra fazer esse espaguete aqui, então, com a abobrinha, aqui eu tenho a abobrinha que eu mostrei que eu colhi ontem da horta e eu lavei ela bem, água corrente, cortei as extremidades. E aí o que você faz? Você encaixa no espiralizador, nesse aparelhinho aqui. Eu resolvi cortá-la no meio porque como ela era um pouquinho torta, fica mais fácil. E aí você pressiona e vai girando a manivela, só isso mesmo, é super simples e fica um formatinho mesmo de espaguete. Às vezes eu como ele até cru mesmo, coloco algum molho em cima dele, um molho quente e dá pra comer cru mesmo, é uma delícia. Como eu disse, se você quiser dar uma olhadinha nesse espiralizador, eu tenho o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora para fazer o molho, eu aqui coloco numa frigideira, eu tô dourando 4 dentes de alho e uma cebola média. Eu tô dourando em azeite de oliva. Aí eu douro assim por uns 3 a 4 minutinhos até a cebola e o alho tá levemente dourado. E aí eu vou empurrar elas pro ladinho da frigideira e vou colocar o espaguete aqui dentro. Eu vou cozinhar tudo na mesma frigideira, vou fazer tipo toda a refeição dentro dessa frigideira, não vou cozinhar o espaguete separado. Depois eu também acrescento cenoura, pimentão e tomates, sal, um pouquinho de orégano e manjericão seco.
E aí eu vou cobrir com água. Eu coloquei mais ou menos 250 ml de água, só o suficiente para cobrir tudo. E eu coloquei 80 gramas de macarrão, que geralmente seria uma porção, mas eu vou dividir isso aqui em duas porções, porque eu vou colocar a abobrinha para dar mais volume. E aí eu deixo isso daqui cozinhar por mais ou menos 5 minutos com a tampa. Aí depois o que eu faço é retirar a tampa da frigideira. Aí eu acrescento um pouquinho de extrato de tomate concentrado. E vou deixar esse aqui cozinhar por mais ou menos assim uns 5 a 7 minutos, até quase todo o líquido tiver secado e o espaguete tá bem macio. Aqui, se você quiser, você pode acrescentar bem mais espaguete, fazer uma porção bem maior, e você também pode acrescentar outras coisas como brócolis, couve-flor, se você quiser, né, para deixar o prato mais volumoso. E quando tá nesse ponto aqui, o espaguete tá bem macio e não tem mais muito líquido, eu acrescento a abobrinha e também um pouquinho de manjericão. E aí eu só misturo e pronto, não precisa cozinhar. O próprio calor já faz a abobrinha murchar e tá pronto. E eu tinha também algumas almôndegas que eu havia preparado uns dias atrás de grão de bico e vou comer junto. A receita dessas almôndegas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. É uma receita de hambúrguer que eu compartilhei, só que aí ao invés de moldar em forma de hambúrguer, eu moldei em forma de almôndegas. E esse foi o meu almoço, então, nesse dia. Uma delícia esse macarrão, gente, uma delícia. E eu dividi em duas porções, então cada porção tem só 40 gramas de espaguete de trigo, o resto é só abobrinha, e a abobrinha praticamente não é só água e fibra, então rende muito, é uma delícia. Gente, você não sente o sabor da abobrinha. É muito gostoso e muito prático de fazer também, como vocês viram. E essas almôndegas aqui também são uma delícia. Eu usei a receita do hambúrguer, né, que eu compartilhei aqui no canal, como eu falei. Só que aí na hora de enrolar, na hora de moldar, ao invés de moldar como hambúrguer, eu moldei tipo em bolinhas pequenas. E aí eu só fritei rapidinho assim numa frigideira pra dar uma douradinha. Bem rapidinho mesmo, porque o grão de bico já tá cozido, então não precisa cozinhar, fritar muito. Só mesmo dar uma douradinha assim e pronto. E é uma delícia, a gente rende bastante. Façam, vocês vão adorar. E no meio da tarde, nesse dia, eu comi um pedaço de bolo de chocolate, que foi a última receita que eu compartilhei aqui no canal. Geralmente, durante a semana, eu procuro não comer doces ou até lanchinhos, eu não faço. Mas como eu tinha um pedaço bem grande desse bolo ainda, eu comi um pedaço à tarde. E aí, o restante dele, eu coloquei nesse pote aqui e dei para um amigo, porque como eu tinha gravado duas receitas, era muito bolo pra gente comer aqui em casa, então eu dei para um amigo que gosta muito de bolo de chocolate. Pro jantar, eu resolvi fazer só tipo uns wings de couve-flor, tipo chicken wings, que é tipo um finger food. E aqui eu tenho uma cabeça de couve-flor bem grande, e aí eu cortei assim floretes pequenos, lavei bem. E o que eu faço, eu coloco numa tigela mais ou menos grande, que depois eu possa jogar toda a couve-flor dentro, meia xícara de farinha de grão de bico. Você pode substituir aqui a farinha de grão de bico por farinha de trigo ou farinha de arroz, se você quiser fazer uma opção sem glúten. Eu gosto muito de fazer com farinha de grão de bico, e eu sempre tenho essa farinha em casa também. E aí depois eu coloco sal, um pouquinho de páprica doce e alho em pó para dar uma temperada e água. Aí a mesma medida que você coloca de farinha, você coloca de água. Geralmente meia xícara é suficiente para uma cabeça de couve-flor grande. E aí eu misturo bem assim com fouet. E agora o que eu vou fazer é jogar os pedaços de couve-flor dentro da tigela e misturar bem. Eu primeiro aqui misturei com uma colher, depois eu resolvi misturar com a mão, que fica mais fácil. O ideal é que os pedaços de couve-flor fiquem todos cobertos com essa mistura.
E aí agora eu só vou levar no forno para assar por 20 minutos. O forno tá pré-aquecido. E enquanto eles estão assando, eu faço essa marinada aqui para colocar depois por cima, que vai dar aquele sabor meio adocicado e meio apimentado. E o que eu coloco aqui é extrato de tomate concentrado, um pouquinho de melado, sal, um pouquinho de pimenta picante e azeite de oliva. Fica tipo aquele barbecue sauce, mais ou menos parecido. E aí eu misturo bem e eu acrescentei um pouquinho de água para dar uma afinada. E o que eu faço agora, a couve-flor já ficou 20 minutos no forno, eu retiro e agora eu vou pincelar um pouquinho essa mistura aqui. Isso daqui é opcional, se você não quiser, não precisa fazer, você já pode comer os pedaços de couve-flor assim mesmo, ou deixar um pouquinho mais para que eles fiquem mais crocantes, mais douradinhos. Depois que eu terminei de pincelar, eu vou levar de novo no forno por mais uns 10 minutinhos para dar aquela douradinha final e para esse molinho aqui fixar bem. E passados 10 minutos estão prontinhos e fica com uma aparência linda, linda. Eu coloquei tudo aqui num prato e eu também fiz um pouquinho de tofu que eu só grelhei rapidinho assim na frigideira. E eu como com esse molinho de castanhas aqui com salsinha. Eu vou deixar a receita aqui embaixo na descrição. Eu enfeitei bem o prato porque eu queria fotografar. E também eu gosto de sempre arrumar bem os pratos assim. E eu comi isso aqui de janta, meu marido também comeu. E tava uma delícia, gente, eu super recomendo. É ótimo também para você comer de snack, enquanto você tá assistindo um filme. Ou até mesmo quando você tiver visita para comer com os amigos. É muito gostoso. Some people have written books, some have a great look that covers some magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some, they are certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered? Pro vídeo de hoje então era isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E de novo, se você não é inscrito, gente, se inscreva. Eu faço esse tipo de vídeo pelo menos uma vez por semana e eu também compartilho muitas receitas aqui todas as semanas. Receitas bem simples, bem nutritivas, fáceis de preparar. Café da manhã, almoço, jantar, sobremesa e assim por diante. Então beijos e vejo vocês no próximo vídeo. Some people that put their faith into someone who's half their age, reading from a torn out page.